Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora Michele. Já estamos aqui com a nossa convidada, pessoal. Que bacana, pontual. Graças a Deus estamos iniciando, né, pessoal? Olá, Vitor. Olá, Sindicato Rural e Área de Queimadas. Iniciando aqui oficialmente a live de novembro de 2024. Graças a Deus. E vamos lá, porque hoje essa live promete, pessoal. Aqui as redes sociais não param de pedir justamente esse tema. E tivemos, né, a sorte de contar com essa profissional extremamente competente, a doutora Michele, e que logo em breve ela entrará aqui. Vou aqui enviar o convite, Michele, para ti, para que a gente possa estar iniciando, ok? Que se tiver alguma interferência no som, na iluminação, na internet, pode falarem aqui. Olá! Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Michele. Seja bem-vinda aqui às redes sociais da Indústria Lavoremos. Boa tarde, obrigada. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Já estava falando aqui com o pessoal, né, que essa live realmente ela foi concorrida, viu? Aqui nas redes sociais já se falava em outra coisa. Cadê, Jarmine? A live falando sobre mastite para caprinos e ovinos. Eu digo, tenha calma, a gente vai encontrar o profissional adequado e que bom que você está aqui. Olá, Ah, Guilherme Moura. obrigada, é uma responsabilidade imensa, mas Nossa, vamos lá. mas Legal. dentro de você, você vai tirar de letra, como o pessoal fala. Você quer referência, né, Michele? E para começar aqui a nossa live, eu sempre, né, a gente bate um papo aqui com o pessoal nas redes, agradece pela credibilidade que é colocada aqui na Laboremos e vocês profissionais que fazem tudo isso acontecer. E tem, né, a responsabilidade em transmitir tanto conhecimento, saber que vocês se esforçaram, estudaram, pesquisaram e trazer aqui com tamanha generosidade para os nossos queridos produtores rurais, estudantes também, enfim, todos aqui da cadeia produtiva. Então, Michele, está oficialmente aberta a live de novembro de 2024. É uma grande honra tê-la aqui. Você, né, que é médica veterinária, que também é pesquisadora, extensionista, cristã, esposa de Guilherme, que a gente tanto gosta. E fale um pouco, Michele, de você aqui, para as pessoas lhe conhecer, além do seu ofício, né? Para que a gente possa estar criando aqui conexão com os nossos parceiros que sempre estão. E eu quero agradecer a todos vocês desde já, principalmente a você. É isso aí. Agradeço, Hermínia. É um prazer muito grande estar aqui e falar sobre o que a gente gosta, né? Nessa cidade que crescendo muito e que a gente vê os produtores buscando mesmo informação e se capacitar da melhor forma possível. Então, como você falou, sou médica veterinária, formada lá em Areia. Fiz mestrado lá também e doutorado pela Rural Pernambuco. E sempre trabalhei com pequenos ruminantes, né? Não venho da zona rural, mas comecei a trabalhar aqui na universidade, no setor de caprinos, ainda na graduação, no meu último ano. Então, por conta disso, foi uma área que me escolheu, de certa forma, né? Comecei a trabalhar lá, me apaixonei muito, me identifiquei muito com os pequenos ruminantes e escolhi que era com aquilo que eu iria trabalhar desde então. Então, meu TCC, meu mestrado e meu doutorado foram todos voltados e dedicados a estudar e procurar as melhores alternativas para resolver os problemas mesmo do campo, né? Então, estar aqui na universidade é um privilégio muito grande, porque eu consigo estar em contato com diversos profissionais de excelência, eu consigo desenvolver pesquisas, e a extensão, que é algo que fazemos em parceria, né? Eu e Guilherme, então, conhecido aí por todos. Também a gente trabalha muito junto, então vocês vão ver eu falar muito no plural, mas porque a gente não trabalha só, né? Então eu sou só uma, um do todo, uma parte do todo, né? Então a gente trabalha muito junto, esse elo com a universidade é algo que a gente sempre gostou muito de fazer, de estar, mas também o nosso trabalho só faz sentido quando a gente consegue ver eles se aplicando a campo, né? Então a gente gosta muito, valoriza muito esse contato com os criadores e com os produtores. Para a gente é muito importante ouvir os problemas, as necessidades, o que, que eles estão buscando, para que de alguma forma a gente possa contribuir
o que a gente precisar pesquisar, a gente contribui pesquisando no que estiver ao nosso alcance. É um trabalho fundamental, na verdade, e é muito legal saber, né, que você é do Polo de Areia, que é um polo referência, e principalmente quando se trata de pequenos ruminantes. Quantos trabalhos incríveis tem aí em andamento, trabalhos de pesquisas, né, que já foram concluídos e estão a campo. Então, assim, parabéns a toda a turma aí também que faz a Universidade, né, de Então, Areia. A gente sempre vai para uns encontros. isso. Só vou fazer um parênteses assim, que a minha formação foi toda lá, então o meu berço é lá, mas a minha parte prática mesmo, técnica, é aqui em Bananeiras, na verdade. Mas assim, são campos irmãos e a gente está sempre Isso. em parceria. Mas Ai, meu berço de formação realmente é todo lá. então, Mas aí eu ótimo. Bananeiras mesmo. Legal. Doutora Michele, vamos iniciar aqui a live, porque eu estou até hoje com o notebook aqui, olha, se você olhar nos meus óculos, o pessoal. Germínia, já é 3 horas, vamos começar, pessoal. Então, doutora Michele, gostaria que a gente desse andamento aqui, a introdução do tema, né, em relação à mastite. A gente já teve aqui lives falando sobre mastite para bovinos, né, no caso. E com isso, surgiu a dúvida de produtores em relação a caprinos e ovinos e como é justamente que se dá a mastite nos pequenos, né? Isso, é uma pergunta, né? É um tema realmente muito importante, porque a mastite nos bovinos já é bem falada, mas quem trabalha com pequeno ruminante sabe que existem algumas particularidades, né? E aí eu comecei exatamente, mastite é o meu grande forte, né? Higiene de ordenha, mastite, porque foi um grande problema nosso aqui em Bananeiras que nos fez perder muitos animais. Então, assim, não, mastite não é uma besteira, né? O pessoal fala muito de outros problemas sanitários, mas a gente teve muita perda pela mastite, e aí foi onde nós escolhemos que seria onde nós iríamos trabalhar, porque nós tivemos lá na época muita dificuldade em encontrar profissionais, até na academia, que entendesse da mastite em pequenos ruminantes. Então foi lá em 2016, 17 que a gente escolheu trabalhar com isso, eu e Guilherme, né? E de lá para cá a gente tem direcionado muito os nossos esforços e estudos nesse sentido, devido às particularidades que elas apresentam. A mastite, porque ela causa tanta preocupação, e isso seria até interessante você falar, né, o termo em si, o que é mastite. Porque por mais que seja comum para alguns produtores, tem aqueles que ainda não têm acesso, não sabem, pode estar ocorrendo nesse momento, e ele consegue, mesmo com orientação, essa identificação, doutora Michele. Isso, a mastite, ela nada mais é do que a inflamação da glândula mamária, né? A inflamação do úbere, que pode estar associado ou não a um processo infeccioso. Então, são coisas diferentes, né? Até na academia a gente já fala em mastite e infecção intramamária como coisas de certa forma distintas. Porque a mastite, ela pode ser fisiológica, que a gente fala, né? Ela pode ser normal do pós-parto de uma cabra ou de uma ovelha, por exemplo. Então, às vezes acontece, principalmente cabras e ovelhas primeira cria, às vezes elas parem, faz aquele amojo bem grande, aquele úbere fica inchadão assim, mas não existe uma infecção. O colostro está normal, depois o leite vem normal. O que ela teve foi só uma mastite fisiológica, que a gente fala, aquele inchaço de úbere pós-parto. Isso aí acontece, tratamentos simples resolvem, às vezes só uma ducha, um anti-inflamatório. Agora a gente tem também aquelas mastites infecciosas, né? Que é aquela infecção propriamente dita, em que o úbere fica dolorido, vermelho, inchado, e existe uma alteração do leite, né? Então, quando a pessoa vai ordenhar, não sai aquele leite normal, né? Ou sai com grumos, ou sai sanguinolento, ou sai chorado. Então, é quando qualquer alteração no Uber de um ovo cabra ou de uma ovelha, a gente considera mastite. E foi uma pergunta também aqui recorrente, que é as dúvidas entre a mastite clínica e a subclínica, que muitos produtores têm dúvida, é um termo mais técnico. Então, assim, pequenos produtores mesmo, que geralmente a gente sempre fala aqui para o pequeno, médio e grande produtor, mas principalmente o pequeno produtor, ele tem essa dificuldade. Por vezes ele não tem assistência em campo, ele não tem acesso a um veterinário. Então a informação leva com que ele ascenda, né, para pesquisar e realmente buscar investir de fato a partir daqui adiante para de fato sanar as problemáticas que eles estão ocorrendo no campo, doutora.
Isso, a mastite, nela se divide, como você falou, em mastite clínica e subclínica. A clínica vai ser aquela em que a gente percebe essas alterações, todas essas alterações que eu falei no Uber e do animal, a gente já passa a caracterizar uma mastite clínica. A mastite subclínica vai ser aquela em que não há alteração nenhuma, nem do leite, nem do Uber. O que acontece é a alteração na composição do leite devido à presença de bactérias possivelmente causadoras de doença dentro dessa glândula mamária. Geralmente, a gente só vai perceber algum reflexo dessa mastite subclínica quando a gente vai precisar fazer derivados do leite. Então, quando vai fazer um queijo, um doce, e aí a gente tem dificuldade em dar o ponto, digamos assim, ou aquele leite corta. Então, a gente vai ter alguns problemas depois quando precisa trabalhar com esse leite, mas o animal ele não está necessariamente doente naquele momento. Então a gente não consegue perceber que ele está com esse problema. Informação importante você passou agora, porque quem é do campo e nunca passou por isso, vai fazer um doce, o doce não chega ao ponto, o leite recorrentemente talha, como o pessoal fala, né? E você, infelizmente, não tem acesso, por vezes, a um laboratório para entender o que está acontecendo com o rebanho. Por vezes, o rebanho está fraco, não está tão produtivo. Então, isso também são sintomas desse tipo de mastite, doutora? Pode ser. Possivelmente, no caso. Porque ou é isso, ou contaminação do leite após a ordenha. Seria uma diferença, porque tudo isso vai acontecer devido a uma contaminação daquele leite. E aí, se essa contaminação ela vem de dentro do úbere, digamos assim, seria mastite subclínica. Se ela aconteceu após a ordenha, aí já é problemas relacionados ao manejo desse leite. Mas do leite. estaria em algum desse trajeto, né? Então, seria aí os agentes causadores, e a senhora poderia pontuar alguns para que a gente pudesse estar entendendo, né, o que pode ocorrer nesse trajeto, nessa logística, tanto da mastite quanto a questão da ordenhadeira, como você falou aí, que eu achei interessante também, que por vezes o animal pode não estar contaminado, não é isso? Isso. Mas possa ter essa contaminação cruzada. Isso, essa contaminação do leite. Exato, Germínia. A mastite no animal, né, no Uber, ela pode acontecer por diversas causas, né? Se a gente for procurar na internet aí, vai dizer, a mastite é multifatorial, porque diversas coisas podem provocar a inflamação desse Uber e, por consequência, muitas vezes a infecção. Então, bactérias, vírus, fungos podem estar cometendo a glândula. Aqui no Nordeste, né, na nossa região, mais comum são as bactérias, a grande prevalência é bacteriana, mas a gente tem um vírus muito conhecido de todos, muito importante, que pode estar trazendo danos à glândula mamária, que é o vírus da CAI, tá? Então, a CAI que todo mundo conhece por causar aquela artrite e todo aquele comprometimento, ela também é importante quando a gente fala de saúde da glândula mamária. Mas as bactérias, elas são a nossa principal causa de mastite. E aí, de longe, são as bactérias, dentre as contagiosas, né? São os estafilococos. Então, são aquelas bactérias que já estão na pele do animal, nas nossas mãos, e por alguma falha durante todo o processo de manejo desses animais, elas vêm a entrar na glândula mamária e causar mastite. E as bactérias ambientais, que são aquelas que estão no ambiente, mas quando o animal ele está num ambiente muito sujo, deita, né? O teto tá, a glândula mamária está ali exposto, o teto. Então, quando o animal deita, é muito comum o teto do animal ficar ali em contato com o chão. E aí, quando aquele chão está muito sujo, né? As bactérias que estão ali ambientais mesmo, das fezes, as próprias bactérias das fezes ali, podem entrar pelo canal do teto, como, por exemplo, a E. coli, é uma das que a gente mais encontra dentre as ambientais. Então, das contagiosas, né, os estafilococos, e aí a gente tem, para falar os nomes bonitos, dar nomes aos nossos vilões, né? O Staphylococcus aureus, ele é um dos principais, é um dos que causam a mastite mais grave dentro das cabras e ovelhas, que é aquela mastite gangrenosa. Mas tem diversos estafilococos não áureos que também provocam mastites, principalmente as mastites subclínicas. E dentre as ambientais, a E. coli é uma das que a gente encontra mais também, que causa uma mastite bem chatinha, mas que geralmente de fácil resolução. Então, a gente pontual daqui. Da ordenhadeira que você falou, né? Aí a gente também vai ter dois cenários. Nas propriedades que trabalham com ordenha manual, a gente precisa
estar bem atento, educar o produtor na higiene das mãos e de todo o local onde esse leite vai ser, onde esse animal vai ser ordenhado. Porque a partir do momento que o leite sai da glândula mamária, tudo o que acontece ali é de responsabilidade de quem passa a ser de quem tirou, né? Então, todo o ambiente é importante para que esse leite não se contamine. Então, por exemplo, hoje em dia tem diminuído a prática de tirar o leite em curral, né? No meio do curral. Porque imagina, você está tirando ali o leite no meio do curral, dá um vento, vem aquela poeira de esterco por cima do balde do leite. Então, ali a gente já... Aquele leite está todo contaminado. Quando ele vai para o laticínio, ele vai dar problema, sabe? Vai ser aquele leite que vai cortar, com certeza. Nós estamos ouvindo muito falar de pré-dip e pós-dip, que eu acredito que entra nisso aí, né, doutora? Eu até assisti um vídeo muito interessante seu e o pessoal comentando. Fala sobre pré-dip, pós-dip, as práticas, né, de manejo que possam melhorar nesse sentido. Entra sim. O pré e o pós-dipping, eles são nossas principais armas dentro do processo de higiene de ordenha, quando a gente precisa falar da antisepsia, da higienização do teto daquele animal. Porque a gente que trabalha com animal de leite, né, os animais que precisam ser ordenhados, a gente fica ali no limbo entre o animal e um alimento, né? Eu sempre falo para o pessoal que a gente está ali com o animal para retirar dele um alimento, que é o leite. Então, quando o animal vem para a sala de ordenha, ele vem lá do curral onde ele estava. Então, ele está sujo. O úbere está sujo, o teto está sujo. E dali vai sair o leite. E a gente quer que ele saia de uma forma mais limpa possível para que não haja essa contaminação e a gente não tenha problema em perder esse leite lá na frente. Então, o pré-dipping é aquela solução utilizada antes da ordenha para fazer essa antisepsia do teto, para que ele esteja adequadamente limpo para ir para o processo de ordenha, seja ele manual ou mecânico. Então, nada mais é do que uma solução que vai ficar em contato com o teto durante 20 a 30 segundos, matando literalmente todas as bactérias que estiverem colonizando ali a pele daquele teto, né? Lembrar que é uma pele que estava exposta a um curral, a um chão. Após isso, enxuga-se esse teto com papel toalha e aí aquele teto vai estar pronto para ser ordenhado. Após a ordenha, é importante a aplicação do pós-dipping, que vai ser também uma solução antisséptica, só que de ação prolongada. Essa solução vai formar um verdadeiro filme no teto do animal, para que proteja esse canal do teto, onde tem o buraquinho, né, o orifício do teto por onde saiu o leite, para que ele fique protegido contra a entrada de bactérias. Porque após a ordenha, esse orifício que foi aberto para a saída do leite, ele precisa fechar para que haja uma proteção natural contra a entrada de bactérias. E aí leva-se um tempo para que esse canalzinho feche. Então, até que ele feche, é importante esse produto, que é o pós-dip, fazendo essa barreira de proteção. Interessante. Essa solução para caprinos e ovinos poderia ser a mesma que é utilizada em bovinos, doutora? Sim, é a mesma. Inclusive, eu sempre conto a história de um sermão que eu ouvi de uma empresa, uma vez que eu fui comentar sobre isso, né? Mas só tem para ir pós-dipping para vaca, não tem para cabra e ovelha. E aí o técnico me falou, não, quem foi que disse a você? O produto, ele é desenvolvido para pele de teto, né? Então, assim, o produto, ele não sabe qual pele de teto ele está agindo. Se é de vaca, de cabra, de ovelha, não importa. Por vezes, muitas empresas colocam na embalagem pré, pós-dipping pronto para uso para vaca. Mas nada mais é do que uma estratégia comercial, que algumas empresas ainda usam, mas outras já até tiraram o nome vaca, já para não criar essa barreira. Mas pré e pós-dipping de empresas idôneas, elas se aplicam para qualquer espécie. Que bacana. Doutora, eu vou aproveitar as perguntas para que a gente possa já ir respondendo, porque a gente recebeu bastantes perguntas, que eu estou deixando um pouquinho mais para o final, para essa introdução realmente, para o pessoal entrar, né, no tema. Vinícius Reis, ele perguntou aqui, doutora, uma antecipação do período de desmama do cabrito pode ocasionar uma mastite? Muito interessante. No caso, eu imagino, Vinícius, me confirma, seria para animais de corte, não é isso? Porque se for para animais de corte, sim. A gente vê tem muito esse problema com ovinos Santa Inês, né? Aqui na universidade a gente cria ovelhas Santa Inês, são animais que a gente não tem o hábito de ordenhar, de estar avaliando o úbere. E aí a gente deixa, no caso, os borregos o máximo de tempo possível mamando para que haja um desmame natural. E mesmo havendo um desmame natural, às vezes acontece das ovelhas ficarem com o resto de leite na glândula mamária.
no úbere, desculpa. E aí a gente precisa fazer a esgota e o processo de higiene com pré e pós-dipping semelhante ao que a gente faz nas cabras. Porque esse resto de leite pode sim trazer mastite, sim, causar mastite nesses animais. Então é importante, cabras e ovelhas que são de corte, se você faz a desmama precoce, avaliar como é que está o processo de involução dessa glândula mamária. Porque, por vezes, a gente precisa ficar fazendo essa esgota até que ela cesse a produção. Aí, assim, essa esgota a gente não faz com muita frequência, tá? Vai depender da quantidade de leite que o animal tem, mas pode ser uma vez por dia, durante todos os dias, até aí depois você vai diminuindo, dia sim, dia não, dia sim, 2 dias não. Porque você precisa também diminuir o estímulo de retirada para que a glândula entenda que não precisa mais estar produzindo. Só o processo de separação da cria, você já tira um estímulo, né, de produção de leite. E aí a gente vai fazendo essa esgota só para garantir que ela seque e não fique resto de leite. A gente considera que o animal secou quando ele já está ali produzindo menos de 250 ml de leite por glândula, tá? Então, você foi ali, esgotou, deu pouquinho leite, menos de 250, a gente já considera que ele secou. Aí você solta e observa, uma semana. Ah, não encheu mais o úbere, porque o que acontece por vezes é, enquanto você está nesse processo de esgota, não junta muito leite, mas aí você para de esgotar, daqui uma semana, 10 dias, está aquele úbere repleto de novo. Aí você vai lá e esgota novamente. E aí, até que uma hora ela vai parar de juntar esse leite. Doutora, práticas de manejo que podem aumentar o risco da mastite, se também a causa de nutricional tem algum fator que possa também desencadear ou trazer benefícios. O pessoal está aí perguntado aqui também, que inclusive já estava dentro do contexto, mas é interessante. Se a alimentação pode afetar, se existe uma prática de manejo que possa piorar ainda mais a situação. A gente já entendeu aqui, né, pessoal, que a higiene ela é primordial. Assim, a higiene ela é necessária em processo quando se dá para alimento. Quem tira leite de vaca, enfim, caprinos, ovinos, é grande maioria para consumo. E, Então, boa e, tarde, Amanda. Perfeito, Vinícius. Aqui a turma. Temos que ir acompanhando o ritmo, Michele. e vamos embora. Vamos Isso, embora, boa isso. Um bate-papo leve. isso. Quando a gente fala de mastite, a palavra-chave é higiene, sempre. Uma das melhores prevenções que a gente pode ter mesmo é a higiene para proteger aquele úbere de desafios muito grandes, né? Então, quando aquele úbere está em contato com um ambiente muito sujo, a chance de alguma bactéria conseguir entrar ali é grande. Quando está limpo, a gente diminui esse risco. Mas aí, falando da nutrição que você falou, ela é extremamente importante para que a gente tenha um animal saudável, né? Quando a gente tem uma alimentação comprometida, uma nutrição comprometida, o animal ele não vai ter um sistema imunológico tão eficiente. E aí ele vai estar predisposto a diversas doenças, né? Susceptível a diversas doenças, dentre elas a mastite. Porque o que acontece? Apesar do úbere estar ali exposto, tem o canal do teto, né? Ali por onde sai o leite e pode entrar a bactéria. Não é toda bactéria que consegue entrar que vai causar mastite. Por quê? Se a gente tem um animal saudável, ele tem um sistema imunológico eficiente, ele vai conseguir dar conta daquela bactéria e o animal não vai adoecer, não vai ter mastite. Agora, quando a gente tem um animal comprometido, que não está com uma dieta boa, que o sistema imunológico não está tão bom, é aquela história, qualquer bichinho que entrar vai fazer estrago, tá? Então, assim, a gente tem que prezar muito pela saúde geral mesmo do animal, porque o animal estando bem alimentado, saudável, ele vai dar conta de que se houve alguma falha em algum momento, ele vai conseguir superar. Se não, qualquer coisinha vai ser suficiente para que ele venha desenvolver problema. Existe um sinal claro que possa mostrar, assim, isso aqui é um sinal comum de mastite nos pequenos ruminantes. Que seja algo que realmente você vai olhar e dizer assim, isso aqui... Vai depender. Vai depender, assim, muito do tipo do animal, do comportamento do animal, porque a gente fala que cabras e ovelhas têm principalmente as cabras, né? Tem umas personalidades, assim. Mas, via de regra, a gente percebe a mudança de comportamento. Vai depender do grau da mastite também, né?
Quanto mais leve, mais difícil perceber. Quanto mais grave, mais fácil perceber. Mas, via de regra, quando a cabra ou a ovelha está com algum desconforto ali na região da glândula mamária, elas tendem a diminuir o movimento. Então, elas tendem a ficar mais paradinhas. Pode haver arqueamento de dorso, né? Ela ficar um pouco encolhidinha assim, porque lembrar que está doendo ali na região das pernas dela. Então, o movimento de andar vai incomodar. Então, acho que a primeira coisa que a gente percebe é quando o animal ele começa a ficar mais parado, andar menos ou andar mais devagar. Acho que seria um principal de longe, né? Para ver de longe, assim, o animal. E aí, quando você aproxima o Uber, ele vai estar inchaço, sensível ao toque. Então, normalmente, quando você pega no Uber de um animal, ele tem aquele reflexo de não mexe comigo, mas não é um processo de dor, né? Quando você pega no Uber que está inflamado, você vai perceber ele endurecido, quente, e o animal vai ter um comportamento já mais de fuga mesmo, assim, de processo doloroso, de sensibilidade ao toque mesmo. Interessante como impacta no bem-estar animal, né? Totalmente. Assim, então, as pessoas estarem atentas ao rebanho é muito importante. Isso é algo que a gente traz em todas as lives aqui. Se a gente fala de marketing, se a gente fala de inovação, se a gente fala de mastite, como a gente está falando aqui, a gente sempre tem que voltar para o agro e o cuidado do animal, o bem-estar e a visão que você, produtor rural que está nos assistindo, para o cuidado com o seu rebanho. Por vezes, como você pontuou aí, chegar perto da sua cabrinha ali, você tem uma ou se você tem 20, fazer uma massagem, dar uma olhada ali se realmente ela está sentindo uma dor, alguma coisa. É uma medida simples e é eficiente para que você possa identificar. Quem tem um rebanho grande realmente tem um acompanhamento, geralmente é mais simples, digamos assim, de identificar. Sim. Temos outra pergunta aqui, viu, doutora? De Felipe, bem interessante também. Felipe perguntou se os filhotes, quando consomem o leite com mastite, tem algum prejuízo, né? Algum problema? Vai depender dessa mastite, assim, via de regra nunca se aconselha, né? É um leite que não é mais leite, que já tem alteração. Vai depender também do grau da mastite. Porque quando o animal está com aquela mastite que está só com grumo, só com aquela alteração leve de leite, não vai impactar tanto durante o processo de mamada. Eu acredito que seja mamada natural também, né? Pelo contexto da outra pergunta. Sim. Mas quando o animal já está com uma mastite mais severa, a própria mãe nem deixa mais o borrego ou o cabrito mamar, pelo processo doloroso. Então, a fêmea não vai deixar o cabrito ou o borrego mamar. Então, também é uma outra observação que pode ser feita no caso do pessoal que tem caprinos e ovinos de corte. É aquela fêmea, né, que não deixa a cria mamar. A cria chega para mamar e ela chuta longe. Porque enquanto a mama estiver dolorida, ela não vai deixar, em hipótese alguma, tá? Então aí tem que observar se é só uma questão de habilidade materna ou se realmente tem algum comprometimento ali que ela não está deixando a cria mamar. Via de regra, o que pode acontecer com a cria se consegue mamar esse leite contaminado, né, de mastite? É ter diarreia, alguma infecção no trato gastrointestinal, porque lembrar que esse leite está contaminado por bactérias, que está causando mastite na mãe. E se a cria mamou, ela pode também desenvolver algum quadro infeccioso devido à presença das bactérias que estão presentes naquele leite. Então, pode apresentar, acho que o sinal clínico mais comum seria a diarreia. Excelente. Doutor, um abraço aqui para a Signet, nossa parceira aí, que é referência hoje, né? Sig, a gente fala que Sig tá botando menino cabrito no mundo. E muitos, e de boa qualidade. E também nosso parceiro e amigo, Laticínio Xandu, que inclusive fez uma pergunta aqui. Muitos produtores têm o costume de lavar água, sabão, né, o ubre dos animais. Isso está correto, doutora? Ou não é uma prática desejável? Não, infelizmente não é uma prática adequada e desejada, porque assim, lavar todo o Uber já vai dar uma trabalheira, né? E aí o Uber, a depender do tamanho do Uber e do animal, vai ter muita sujeira, né? Quanto mais próximo do abdômen ali. Aquele excesso de pelo também, né? Tem Ubers que são mais cabeludos, assim, na parte de cima. Então, assim, se fosse para lavar, para ficar bem lavado, para permitir uma ordem adequada, você teria que lavar lavando mesmo, praticamente dar um banho no animal, que
inviável, não é desejado. Vai sujar muito, então vai ser muita água. Se usa água, sabão, vai molhar tudo, vai fazer uma bagunça. E depois, mesmo se fizesse isso da forma mais adequada possível, você teria que enxugar bem também todo o Uber, para evitar que aquela água que teve contato com a parte suja do Uber não descesse para a ponta do teto, que é o nosso local de risco, digamos assim, né? Porta de entrada. Então, assim, para simplificar todo o processo, deixar o mais higiênico possível e fazer o mínimo de sujeirada, o pré e o pós-dip naquela canequinha que só vai no teto é o mais recomendado. Sem falar que, falando de bem-estar, como a Germinha contou anteriormente, é muito desconfortável para a fêmea toda aquela água gelada, na maioria das vezes, no Uber. Principalmente na ordenha da manhã, né? Tem regiões como Cariri, por exemplo, que é conhecido pelo calor, mas que à noite esfria bastante, né? E aí os animais vão para a ordenha pela manhã, tem aquela água que está ali de fria, gelada, joga no Uber, confortável para a fêmea, além de estimular a urina e defecação. É igual a gente, assim, quando tá chovendo, ou então que a gente vai no banheiro, abre a torneira, que dá vontade de fazer xixi. Então, assim, esse processo envolvendo muita água também estimula a urina e as fezes. Então, tudo isso vai fazer na sala de ordenha uma bagunça. E aí, depois você vem com a ordenha mecânica ou com a ordenha manual, vai ter aquele excesso de água ali no piso, água suja, o animal vai pisar, vai respingar água. Então, tudo isso vai contaminar muito a sala de ordenha, tá? Então, para manter a sala de ordenha o mais higiênica possível, com o mínimo de sujeira, menos água também. Deixa para usar água só no final, quando for para lavar todo o ambiente. Doutora, a senhora falou em relação aos testes, né? Feitos, o teste da caneca com fundo preto. Existem outros testes que também são possíveis identificar a mastite? Não, para a mastite clínica, né, é o teste da caneca de fundo escuro, ela é muito eficiente. Não teria outra, não. É esse mesmo. O básico bem feito, Bem como feito. conversa. Usa, porque assim, qual é o importante do teste da caneca de fundo escuro? Fazer a leitura correta dela. Ela não serve só para descartar os primeiros jatos. Ela serve para você, nos primeiros jatos, observar se tem alguma alteração daquele leito. O que a gente vê muitas vezes é o pessoal passando na caneca só para descartar os primeiros jatos e não faz observação dele. Então, isso que é importante ser feito. Aproveitar aqui também mandar um beijo para a Lu, que está online, pessoal. Está no Insta de Milk Plus, doutora Lu. Ela é nossa orientadora lá de Ohio, dos Estados Unidos, está aqui nos prestigiando. Legal. A Life Internacional. A gente sempre tem o pessoal da Suécia aqui que também participa. Certamente eles estão por aqui assistindo. E sempre que, quando não assistem, né, posterior à live, eles com certeza vão nos prestigiar aqui. Doutora Michelle, também mandar aqui um abraço para Tiago Gurjão. Ele falou algo que eu concordo demais. Você é referência, né, é referência nessa área e está com um trabalho formidável na extensão. Parabéns. Tiago é parceirão. Guilherme também. Guilherme Moura, um Ó, prestígio. Fita é um produtor de excelência aí também, tá passando nos processos de higiene, tá dando exemplo. Que bacana. Com o decorrer da nossa live aqui, eu sei que sua vida é corrida, doutora. E a gente já falou, a gente já falou de pontos, né, que são muito importantes e que já alertam ao produtor que está aqui conosco a pesquisar, a buscar a sua orientação, caso a senhora venha ter alguma consultoria, algum acompanhamento, pode falar, fique aqui à vontade para esclarecer. Tem como, né, contratar a doutora Michelle, digamos assim, para acompanhar esse seu rebanho, orientações. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre casos de prática comum que você já vivenciou, né, na sua pesquisa, na sua extensão, para que as pessoas possam ver, né, como a experiência do dia a dia, com um olhar minucioso, é possível você obter também os resultados. Com certeza a senhora deve ter vários. Então, ponto é um bem interessante para a gente. De 2016 para cá, é só o que a gente tem caçado. Assim, dos animais de corte, eu acho que o Vinícius já antecipou mesmo a fala, seria isso, a questão do desmame precoce que ele perguntou, é bem importante. E a gente, foi um primeiro impacto que a gente percebeu na saúde do Uber,
nos animais de corte. Porque a gente, quando fala em leite, mastite, pensa muito nos animais de leite, né? Animais que estão na ordenha de leite. Mas os animais de corte, caprinos e ovinos de corte, eles também sofrem consequências muito duras da mastite, quase sempre relacionadas à perda da cria. Porque por serem animais que a gente não maneja tão de perto, né? Geralmente os animais de corte ficam soltos, a pasto, não são aqueles animais que a gente tem contato individual diário, como a gente tem com os de leite. Muitas vezes, quando a gente vem ver a mastite, o borrego ou o cabrito já está comprometido. Então, assim, é bem importante essa atenção nos animais de corte. Nos animais de leite, é de fato a nossa maior bagagem, nossa maior experiência são com os animais de leite. E acho que a experiência mais impactante que a gente tem são com as mastites gangrenosas. Né? Que logo quando a gente começou a trabalhar, o pessoal dizia que não tinha, que não tinha, que não via. E hoje é raro a gente ir em algum lugar que pelo menos uma pessoa não tenha sofrido com os casos de mastite gangrenosa. O que nos impacta na mastite gangrenosa é porque muitas vezes leva a cabra ou a ovelha a óbito em menos de 24 horas. Então é uma mastite agressiva que nos dá pouca margem do que fazer e que muitas vezes leva o animal a óbito mesmo em pouco tempo. Quando não leva a óbito, com certeza, em mais de 90% dos casos, a cabra ou a ovelha vai perder a mama acometida. E aí, para sobreviver a esse tipo de mastite, a gente leva aí até 60 dias de tratamento, cuidando para que aquele animal se recupere, sabendo que muitas vezes ela vai perder a metade mamária, ou às vezes o útero inteiro. Então, assim, a gente tem diversos casos, a gente já acompanhou diversas propriedades com surtos de mastite gangrenosa. A gente vê que é onde os produtores se desesperam mesmo e nos procuram para ver o que dá para fazer. Como eu falei, muitas vezes a gente não consegue salvar o animal que já adoeceu, mas a gente consegue, a partir desse susto que o proprietário, o criador leva, corrigir todo o manejo no restante do rebanho para evitar que novos casos voltem a acontecer. Doutora, existe vacinação, prática de vacinação, porque assim, a gente já fala também em prejuízo econômico. Sim. Quando se trata, né? Porque perde, imagina só, se o cara ele ali não tem um acompanhamento, se ele não se atenta, se ele não está na propriedade, que a gente sabe que é uma realidade de muitos produtores, né? Que tem diversas outras funções. Existe uma vacina para que esse impacto seja financeiro também, e claro, com o cuidado do animal, né? Sim. Que é o fundamental. Isso. As vacinas, elas estão aí sendo pesquisadas, né? O desenvolvimento de vacinas é um tema que levanta muita discussão. Já existem algumas vacinas comerciais que já têm diversos estudos comprovando sua eficácia, né? Lembrando que nenhuma vacina ela é 100%. O que a gente também aqui ainda não está tão difundido assim comercialmente, né? Disponível as vacinas. Mas aquele produtor que tiver acesso e puder usar, mal não vai fazer. O que a gente sempre fala é que assim, não adianta abrir mão de tudo e esperar que a vacina resolva tudo, né? A vacina ela nunca vai suprir, nunca vai substituir as práticas básicas de higiene, de cuidado com os animais. Então, seria mais uma ferramenta a somar nas práticas de prevenção. É incrível, doutora. Todas as lives que nós fazemos aqui, a gente sempre pontua como básico. Ele é eficiente. E, por vezes, perde-se de construir realmente um platel sólido por conta disso. Não fez o básico ali no início, algo simples, uma questão de higiene, uma questão de olhar. Isso. E depois passa a até investir mais em maneiras mais sofisticadas, mais caras, para resolver uma coisa que poderia ter sido sanada ali de modo imediato. Sim, sim. Tem muito. Higiene e o básico, gente. Aqui a gente fala de uma forma tão. Busca falar, né, de uma forma tão ampla, tão técnica, com tanto conhecimento como a senhora tem, mas como é importante pontuar isso, né? O básico bem feito. O básico bem feito. Até porque a gente sempre fala assim, o produtor ele já tem uma vida tão difícil do ponto de vista de mercado mesmo, né? Tá tudo tão caro, os insumos estão tudo tão caro, comercializar tá tão caro. Então, assim, a gente quer, na verdade, que se diminua ao máximo
os gastos com coisas que não precisa. Porque quanto mais a gente ficar buscando soluções que demandam investimento, demandam comprar e esquecer o básico, a gente vai estar encarecendo muito uma criação que por vezes pode se tornar insustentável, né? Então, às vezes, é melhor investir no plantio de forragem. Tem tantas outras coisas que dá para se investir em equipamentos que facilitem o trabalho, do que ficar querendo mexer demais nos animais, porque criar o animal por si é simples. Se você tem uma boa alimentação, água de qualidade, coxo limpo, bebedouro limpo, ambiente limpo, o animal vai produzir o que ele tem para entregar para o produtor. Doutora Michele, gostaria de abrir a caixinha aqui. Inclusive, eu lhe mandei também essas perguntas. Quando a gente abriu a caixinha, pessoal, já vieram assim umas 20 perguntas, mas eu selecionei 10 que, dentro do contexto que nós já íamos falando aqui, já estariam, né, o bate-papo. E posterior à live, sempre surgem algumas dúvidas, que com certeza eu irei novamente falar com a senhora, doutora Michele, para direcionar o pessoal e a gente conversar em vivo, ver a melhor forma de estar contribuindo com eles. Mas a caixinha, a primeira pergunta, eu achei bem interessante. Como posso identificar mastite no meu rebanho sem equipamentos sofisticados? É bem isso que a gente falou, assim, observação. É muito comum, principalmente os pequenos produtores, eles conhecem os seus animais como quem conhece os filhos, assim. Então, chegou a hora da alimentação, para mim é hora ouro, assim, porque quem não tá bem vai demonstrar na hora da ração. Então, toda vez que o criador, né, o produtor, ele vem ali com o capim, a ração concentrada, os animais já levantam as orelhas, vem tudo para perto. Então, se tem aquele animal que não vem, que ficou no canto, já tá mais quieto, alguma coisa tá errado. E aí, assim, quando são animais de leite, né, que vão para a ordenha, é um pouco mais fácil, porque obrigatoriamente a gente tem aquele contato diário, né, naqueles que estão em produção. Vai para a ordenha é o melhor momento de você avaliar o Uber daqueles animais. Então, botou a mão ali para ordenhar, para fazer o pré-dip, às vezes com a caneca do pré-dip, o animal já se assanha e diz assim, tá errado, que essa cabra não é assim. E aí você vai ali e olha, o Uber tá duro, tá vermelho, tá quente. Aí, opa, alguma coisa tá errado, não tá bem. O desafio é maior com os animais que não vão para a ordenha, no caso das ovelhas e cabras de corte, ou até mesmo aqueles animais que não estão em produção. Então, não é porque a gente tem uma marrã, cabra ou ovelha que nunca pariu, que ela está isenta da possibilidade de desenvolver mastite, né? A gente tem visto crescente o caso, tem sido crescente os casos de mastites em cabras e ovelhas que nunca pariram, tá? Então, é sempre observar o comportamento do animal. O animal não tá, vai lá, dá uma olhada. O pessoal sempre olha a mucosa para ver se está com anemia, dá uma batidinha no rumen para ver se está com timpanismo. Dá uma olhadinha embaixo também, passa a mão ali no Uber, porque se tiver alguma coisa errada, ela vai demonstrar, tá? Então, ela vai ter, principalmente a sensibilidade à dor, é um dos principais sintomas. Existe um horário e frequência para observar esses sinais? Pronto. Reforçando então o que eu falei: horário da ordenha para os animais que vão para a ordenha e horário da alimentação para os animais que estão confinados, ou mesmo os animais que vão a pasto, principalmente ovelha e cabra, né? Que passam o dia pastando, no final do dia elas sempre retornam para dormir confinadas, e é uma prática comum o pessoal colocar uma ração, uma suplementação no coxo, né? Então, geralmente, esses animais vêm, já vai para o coxo, enquanto eles estão comendo, dá uma olhadazinha assim por trás e você vai observando os Uberes delas, que aí você vai perceber, por exemplo, se tem uma ovelha, uma cabra, que não tá parida, não tá com cria, e tá com Uber grande, tem alguma coisa errada, né? Se não tá prenha, enfim. Ou se você tá passando e vê aquele Uber com os caroços, também não tá normal. Ovelha, a gente observa muito nas Santa Inês, a formação de abscessos, né? Aqueles caroços no Uber. E às vezes a gente perde tempo, não percebe, quando vê ele já estourou. E tá parecendo uma linfadenite, só que no Uber, assim. Esse animal precisa sair do rebanho e precisa ser feito o tratamento desse Uber imediatamente. Então, resumindo, pessoal, é observação, tá? É observar mesmo o Uber e o comportamento dos animais. O estresse pode aumentar os casos? Pode, né?
O estresse, via de regra, se for uma propriedade que tem, por exemplo, eu tenho uma propriedade com alto índice de mastite subclínica e eu submeto esses animais a um estresse, seja ele qual for, eu posso sim ter um surto de mastite clínica também depois. Porque o estresse, por si só, ele vai baixar a imunidade desses animais. Então, a doença que eles estiverem susceptíveis a ter, eles vão desenvolver por essa baixa da imunidade. E estresse, pessoal, não é só estresse de manejo. É estresse porque faltou comida, ou a água não está de boa qualidade, os animais estão passando sede, porque isso acontece, tá? Às vezes, quando a água está muito suja, os animais não bebem ou só bebem quando já estão com muita sede. E aí eles fazem uma privação mesmo. Eles ingerem menos água do que eles precisavam, porque a água está ruim. Isso é um estresse que às vezes passa muito batido. Assim, as pessoas negligenciam um pouco os bebedouros. Animais expostos a um sol muito quente, não aqueles animais que ficam ofegantes, com muito calor. Isso é um estresse grande também. Para os animais que vão para a ordenha, horário de ordenha tem que ser o mais pontual todos os dias, porque se oscila muito, as cabras estressam, tá? Então, tudo isso são coisas da rotina que, se não forem bem ajustadinhas, causam estresse diários no animal se a gente não corrige. Existe alguma suplementação, doutora, nesse caso, para evitar, né, se já teve recorrência na propriedade, que possam vir a evitar? Isso foi uma pergunta do produtor, que eu também achei interessante. Eu passei por casos, existe algum suplemento que, a partir de agora, eu posso estar fortalecendo o sistema imunológico desse rebanho? Sim, existem hoje no mercado diversos suplementos, né, que tem essa abordagem de melhorar a imunidade do animal. É bem interessante o uso mesmo, principalmente às vezes é natural passar por uma época ruim na propriedade, uma época de que a forragem não estava tão boa, aconteceu alguma coisa, meus animais deram uma sentida. Sim, existem suplementos muito bons no mercado que vão ajudar a gente a recuperar esses animais. Recuperar, tá? Não é de novo que a gente vai botar tudo na conta desse suplemento para que melhore a imunidade e tá tudo certo. Não, eles existem para que nos ajudem a recuperar de algum sufoco que a gente passou. Ou eu comprei animais, eles chegaram de viagens fracos, ou teve um surto por verminose e eles estão caidinhos, eu preciso dar uma melhorada na imunidade desses meus animais. Sim, existem suplementos muito bons no mercado que podem estar sendo usados, sim. Se um animal apresentar mastite clínica, quanto tempo eu devo separar ele do restante do rebanho? E aí vai depender de que mastite a gente está falando. Porque, assim, se for uma mastite leve, às vezes a gente nem precisa se preocupar em tirar ele do rebanho. Por quê? Cabras e ovelhas são muito de grupo, né? São animais que ficam em grupo. Então, às vezes, quando a gente isola esse animal, a gente vai estar colocando ele sobre mais um estresse que pode piorar a infecção que ela tá, porque ela pode não querer comer, pode ficar mais estressada mesmo. Então, a gente teria que avaliar a real necessidade de separar esse animal e, constatando que é importante separar, ele deve ficar separado até o final do tratamento. E o aproveitamento do leite dos animais que já tiveram mastite e não estão mais no período de tratamento, doutora? Como funciona? Ainda serve? Essa foi uma pergunta recorrente dos produtores, se ele pode ter a utilização desse leite. Ótima pergunta. Se o tratamento terminou, mas ainda está no período de carência do antibiótico que foi utilizado, esse leite precisa continuar sendo descartado. Ele não pode ser encaminhado para o consumo devido ao resíduo do antibiótico que ainda consta nele. Então, sempre seguir a recomendação de bula. Então, é muito importante sempre olhar o antibiótico que está usando e olhar lá, período de carência, 7 dias. Então, do último dia que você fez o uso da medicação, 7 dias para frente, esse leite não serve para nada. Passou esses 7 dias, o animal tá ok, o leite tá ok, vida que segue. O leite volta para o consumo, tá tudo certo. Passa por algum teste esse leite, tipo da caneca, ou é necessário ir a laboratório para compreender se está tudo ok mesmo? Ou... Ótima pergunta, Gênia. O teste da caneca de fundo escuro, ele deve ser usado sempre, 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 né? Todos os dias antes de cada ordenha. Tá ok no teste da caneca, a gente fala se o seu animal, né, tiver sendo acompanhado por um veterinário,
a gente recomenda, o ideal é que sempre faça um exame microbiológico ao término do tratamento, para garantir que realmente o animal está curado da infecção. Só que aí precisaria do veterinário, do suporte de laboratório. Se esse leite vai para laticínio, ele provavelmente vai passar, ele pode passar por o teste de resíduo de antibiótico. E aí também tem os kitzinhos que se usa. Mas, via de regra, a gente segue a recomendação da bula para a questão dos resíduos, tá? Porque para o laticínio, quando vai leite com resíduo de antibiótico, o laticínio também não consegue fazer os derivados que precisa, tá? Outra pergunta que o pessoal fez bastante, foi recorrente, é em relação ao custo médio de tratamento, que eu acredito que depende, né, doutora? E se é viável manter quando o tratamento não responde tão bem ou descartar esse animal? Ótima pergunta. Essa pergunta é uma pergunta bem complexa, mas bem importante. O custo, de fato, ele vai variar, porque assim, a gente percebe uma variação muito grande de preço de medicamentos. Se você olha o preço de um antibiótico anti-inflamatório em João Pessoa, em Campina, e vai para essas lojas agropecuárias dos interiores, às vezes, sei lá, chega a 50%, 80%. Então, assim, varia muito o valor do medicamento, que vai variar no valor final do tratamento, né? Mas a gente costuma fazer nos projetos de extensão, Guilherme fica com essa parte de fazer esse levantamento de custos para a gente poder passar para os produtores mais ou menos essa média. A última média que ele fez foi em junho desse ano, uma média, tá? Considerando 7 dias de tratamento, mais o descarte do leite para uma mastite moderada, sem ser uma mastite grave, tipo a gangrenosa, ficaria ali por volta de R$ 300, tá? Sem considerar os custos com o médico veterinário. Então, assim, a gente considera um custo alto, pensando no tratamento de um animal que vai trazer tantas perdas, né? Até porque depois que passa o tratamento, que o animal recupera da mastite, muitas vezes ele não volta para a produção de leite que ele tinha antes. Então, se a gente está falando de um animal de leite que produzia 4 litros de leite, depois de uma mastite ela vai ficar ali com 2,5, 2, enfim, a depender de quão grave foi a mastite, tá? Interessante. Então, impacta também diretamente na produção, mas isso pode ter retorno ou é de forma definitiva, doutora? Se o tratamento for eficiente e aquela mastite for resolvida naquela lactação da melhor forma possível, na lactação seguinte ela pode voltar ao normal, mas na mesma lactação é pouco provável, a depender de que fase da lactação ela está, a depender realmente de como foi a mastite, de qual foi a bactéria que causou a mastite. Aí até eu não respondi a segunda parte da pergunta, que era com relação ao animal não recuperar, né? Isso, caso o tratamento não seja eficaz, se é válido descartar o animal, foi isso mesmo. Se é o período de tratamento, se é o descarte, seria uma forma mais adequada. Pronto. Aí a gente tem que ter muita cautela em entender se o tratamento não funcionou porque realmente não foi eficaz, tipo, foi feito tudo bem certinho, foi recomendação de um veterinário, foi feito tudo bem certinho, mas o animal não respondeu de jeito nenhum. Aí, junto ao veterinário, toma-se essa decisão que, na maioria das vezes, se foi feito tudo certinho, realmente é o descarte. Mas se o produtor ele fez por conta própria, de forma empírica, sem seguir realmente o passo a passo como tem que ser feito, sem nenhum exame que auxilie nesse processo, aí tem que avaliar, né? Se vale a pena chamar um profissional para fazer uma avaliação ou se realmente, tipo, se o custo de um profissional for maior do que o custo do animal, aí tem que pesar, né? O produtor pesar. Porque a gente, infelizmente, vê muita gente fazendo tratamentos de forma empírica mesmo. Vai ali, a pessoa do balcão da farmácia recomenda uma bisnaga ou uma injeção e faz 2 dias, não resolveu, já desiste, ou troca o antibiótico, e aí vira uma salada. Às vezes a gente vê cabra Faz que uma tá... dosagem maior, Faz uma porque não, o meu animal vai curar mais rápido se eu fizer uma dosagem maior. Isso é Exato, recorrente. exato. Então, assim, antes de condenar o animal, vamos ver se realmente foi feito tudo certinho, como tinha que ser, se a mastite era pelo que se pensou mesmo, se o local onde o animal está
porque não adianta também tratar o animal para mastite e continuar com o manejo errado. Então, assim, é bom olhar tudo. Se olhar tudo, tá tudo certo e o animal não respondeu, aí sim, infelizmente, talvez o descarte seja o melhor caminho, até para evitar que esse animal contamine os demais. Interessante. Para fechar nossa caixinha aqui de perguntas, animais jovens podem desenvolver mastite ou isso é comum em animais adultos? A gente já viu que é possível, né, doutora? E como observar nos primeiros anos de lactação? Pronto, é isso mesmo, Germínia. É mais comum nos animais mais já que estão em lactação e tal. Mas a gente tem percebido, sim, o acometimento de animais jovens, muitas vezes que não, nem tão prenhas, às vezes ainda marranzinhas bem jovens. Isso está muito relacionado, pessoal, ao ambiente onde esses animais jovens estão ficando. Né? A gente já percebe um cuidado maior com os animais adultos que estão em lactação, mas a gente precisa estar muito atento aonde nossas futuras cabras e ovelhas estão ficando. Porque é possível, sim, elas se contaminarem nesses ambientes onde elas estão, terem baixa de imunidade, estresses, e aí elas desenvolverem, sim, a mastite. E aí é bem complicadinho, porque aí a gente acaba tendo que tratar como uma mastite normal, como acontece nos animais adultos, só que é um animal que nunca lactou, que nunca produziu leite. Então, a chance do impacto nessa fêmea ser ainda maior é grande, porque a gente tem uma glândula mamária que ainda nunca produziu leite e que já foi acometida por uma infecção. O que, é que vai acontecer? Essa glândula mamária vai fibrosar, né? Vai ter ali diversas cicatrizes que não vão produzir leite no futuro. Então, a gente tem chance dessa marrã se recuperar, parir e não produzir leite ou produzir leite em pequena quantidade. Então, aí a gente vai ter um comprometimento produtivo considerável desse animal. A segunda pergunta era observar. Importante. O que devo observar nos primeiros anos de lactação? Sim. Assim, a observação é geral, não tem nada muito específico do que observar. Talvez ficar mais atento às fêmeas que, por exemplo, fêmea que teve mastite na primeira lactação, você tratou, ficou boa. Aí na segunda lactação tem de novo. Na terceira lactação tem de novo. Então, assim, realmente observar talvez esses animais mais crônicos, né? Que a gente consideraria. Pedir auxílio ao veterinário para fazer os exames microbiológicos, porque assim, tem respostas que a gente só vai conseguir dar com avaliação microbiológica, né? Então, coletar o leite para o laboratório, fazer análise de quais bactérias estão ali envolvidas no seu rebanho para decidir quais as melhores estratégias de prevenção para que a gente não venha a ter as mastites clínicas. Mas a observação ela tem que ser atenta e em todas as lactações de igual forma. A gente acaba dando uma atenção especial às que são primeira cria, porque a primeira cria acaba tendo uma susceptibilidade maior e também se a gente tem mastite numa cabra ou ovelha, primeira cria, a gente pode comprometer a vida produtiva daquele animal. E as mais velhas também acabam estando um pouco mais susceptíveis, porque já estão mais vovozinhas, o sistema imunológico já não está tão eficiente. Esses dois grupos seriam os mais sensíveis. No entanto, eu sempre falo que olhar para todo mundo com a mesma atenção, mesmo cuidado, acho que é o melhor que a gente pode fazer mesmo. Excelente. Nós tivemos uma pergunta aqui que foi do Gustavo. Eu acredito que ele quis perguntar se a vaca de leite também tem como ser acometida para mastite. Gustavo, sim. E, inclusive, nós temos outra live aqui que está disponível, tanto aqui no Instagram da Laboremos, quanto lá no nosso canal no YouTube, que é o Laboremos Indústria ou Laboremos Brasil, se você colocar. Que doutor Oswaldo, ele explica justamente a mastite para bovinos. Hoje nós estamos falando de caprinos e ovinos, aqui com a doutora Michele. Não vou mais estar aperreando tanto doutora Michele, né, doutora? Mas, claro, assim, acomete e muito. E lá tem duas lives, inclusive, falando sobre isso. E eu posso estar lhe passando também no direct. Ok? Doutora, fique à vontade para dar suas considerações em relação à nossa live. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua disponibilidade, que eu sei a mulher que você é de potência realmente de resolver tantas coisas ao mesmo tempo, uma mulher que literalmente gera, como a gente fala aqui no nosso grupo, e ter esse espaço e a generosidade de estar aqui compartilhando tanto conhecimento, tanto saber.
E eu sou agraciada pelas essas lives, porque o tanto que eu aprendo aqui, eu acredito, eu juro que não sou eu que faço tantas perguntas, gente, mas às vezes dá vontade de fazer assim mais umas 10 perguntas. Mas é bom que eu sando todas as minhas aqui, para aprender com vocês. Não, tranquila, Germínia. Assim, eu que agradeço de coração mesmo. Fiquei muito feliz com o seu convite. É uma honra mesmo, um prazer estar aqui compartilhando. A gente sempre fica muito feliz, né? A gente e o Guilherme, a gente fica muito feliz em compartilhar, porque a gente corre muito atrás, estuda muito, realmente. Assim, a gente tenta ter as informações o mais corretas possíveis para passar para os produtores, para os criadores, para os nossos alunos, né? Então, assim, a gente fica muito feliz quando tem essas oportunidades, porque, como eu falei no início, a gente vem percebendo os criadores cada vez mais preocupados em querer entender o que acontece, em querer acertar. E a gente sabe também da deficiência de profissionais específicos para caprinos e ovinos, né? É inevitável, muitas vezes, a gente adaptar alguma informação das vacas para as nossas cabras e ovelhas, mas a gente precisa ter muita responsabilidade nisso, né? A gente que trabalha com cabra e ovelha fala que elas não são vacas pequenas. Então, apesar de que muita coisa se assemelhe, a gente precisa olhar para elas com uma atenção especial, porque às vezes é no detalhe que a gente acaba perdendo elas, né? Por exemplo, a mastite gangrenosa não é comum em vaca, mas é comum em cabra e ovelha e pode levar a óbito. Então, assim, a gente não pode minimizar o problema quando a gente fala dos nossos pequenos ruminantes. Então, assim, é uma alegria muito grande. A gente sempre fica muito feliz em participar desses momentos, em compartilhar nosso conhecimento, porque, como eu falei, o nosso conhecimento ele só faz sentido se a gente compartilha. Esse movimento que a Laboremos vem fazendo, assim, tem sido realmente incrível de trazer, de mostrar. Então, assim, eu me sinto muito honrada em estar aqui, em fazer parte do grupo Laboremos. Fico muito feliz em acompanhar todas essas mulheres inspiradoras que estão aí espalhadas, dando o gás, que a gente sabe que a vida para assim, né, para Os as mulheres bastidores, né? Para vir em show, para. são um É pouquinho mais difícil. complicadas. Mas a gente consegue, eu acho que é muito gratificante, faz muito sentido, assim, faz nos sentir ainda mais fortes. Eu queria aproveitar a oportunidade também para falar que a gente tem uma empresa de consultoria, né, encabeçada por Guilherme, mas devido a essa deficiência que a gente encontrou no mercado, né, não é fácil encontrar um veterinário que entenda de mastite, que consiga fazer um exame microbiológico, que entenda de bactérias. Então, assim, a gente faz esse trabalho, o Guilherme, mais especificamente, está mais à frente desse trabalho de campo, assim, eu faço bem essa parte da microbiologia, identificação de bactérias. Guilherme faz a parte de resistência a antimicrobianos, porque também é muito importante a gente identificar as bactérias que estão no seu rebanho, mas também é importante conhecer quais antibióticos estão sensíveis, né? São sensíveis ou resistentes no seu rebanho, porque hoje é muito comum a gente identificar bactérias já resistentes a uma série de antibióticos. E aí, quando entra naquela questão de a gente tratou e o animal não ficou bom. Será que ele não ficou bom porque a gente usou um antibiótico que a bactéria já era resistente? E aí, às vezes, a gente condena o animal, sendo que era só trocar por um antibiótico que ele fosse sensível. Então, assim, a gente trabalha bem nessa parte de saúde da glândula mamária. Então, quem precisar de um suporte, de uma consultoria, de alguma orientação, pode contar com a gente. A gente tem toda essa parte de laboratório, tem nossos parceiros também que nos auxiliam nisso. Então, a gente está à disposição. Acho que é isso. Só agradecer mesmo pela oportunidade. É sempre um prazer. E o legal, pessoal, é um desafio, uma responsabilidade gigantesca. Que eu tenho todos os meses aqui. Eu tenho um cronograma de pessoas que passam já aqui nas lives. Se você é convidado para as lives, é porque você está dentro desse cronograma. Porque tem que avaliar o trabalho dessa pessoa, a responsabilidade que essa pessoa entrega a campo. Porque a visibilidade que nós temos aqui é para mostrar realmente que são profissionais extremamente capazes. Guilherme é bastante conhecido, imagina todo mundo Guilherme aqui é famoso, como o pessoal fala, né? Doutora Michele aí, extremamente competentes eles, que têm realmente um trabalho impecável. Então, pode procurar o pessoal aí, que vocês realmente estarão fazendo conexões com pessoas valorosas, viu? Obrigada. Pedro Bio, verdade. Aí sabe das coisas. Eu amo os comentários.
E mais uma vez, pessoal, é justamente por isso que nós estamos aqui nessa tarde hoje. Porque a sua confiança depositada aqui no time da Indústria Laboremos, tanto nos nossos produtos, como a confiança de pessoas que fazem, que ninguém faz nada só. Para essa live acontecer, a gente tem que movimentar pessoas, eu tenho que movimentar aqui as próprias estruturas, literalmente, da Laboremos. Enfim, é muito gratificante quando a gente tem pessoas que também pega na nossa mão e vem junto, pessoas extremamente capazes. Gratidão, doutora Michele. Guilherme também, que é a sua dupla, que a gente vai falar que ele não esteve aqui, mas em breve, se Deus quiser, teremos também, quem sabe, uma live dupla aí com vocês dois. Porque tem que equilibrar, né? Vem um, aí o outro fica ali no operacional. Mas gratidão, pessoal, a todos vocês que assistiram, a todos vocês que irão compartilhar e vocês que vão assistir também via YouTube, aqui nas redes sociais posterior. E eu vou deixar a live tanto gravada aqui, posso estar também colocando em collab, né, isso, doutora, para ficar no seu perfil. Pode sim. E, pessoal, mais uma vez, podem procurar aí o pessoal. Muito obrigada. E que Deus abençoe grandemente todos vocês, porque sem ele a gente não consegue fazer nada aqui. Então, a palavra para você dar aí o tchau aos seus amigos, à sua família. Fiquem com Deus. A você também. Obrigada, gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.